circulação para a Escola Austríaca de Economia é o sinônimo de inflação. Então, se você minimiza o aumento de produção da moeda escritural, você automaticamente faz com que a base monetária do país, a quantidade de moeda em circulação seja menor sempre, ou que ela cresça, mas de forma meticulosa ou de forma cuidadosa, sem provocar esses períodos de boom e, portanto, crise. E com isso, trazendo confiabilidade aos sistemas bancários nacionais através de mecanismos visando a proteção dos depositantes correntistas. Porque se eles se sentem inseguros, a tendência é que retirem ou saquem o dinheiro dos bancos. E se todos forem sacar o dinheiro, o sistema financeiro todo ruim. Porque não há, como nós já vimos, dinheiro ali depositado nos bancos. Vocês sabiam que o trauma dos franceses com quebras de banco, com crises, é tão grande que eles são, os franceses são o povo, ou formam o povo que mais guarda ouro em casa, com medo das perdas. Em virtude da crise de 1929, foi criado em 1930 o BIS, Bank for International Settlements, que é formado pelos bancos centrais do mundo e faz reuniões regulares na Basileia, na Suíça, cidade da Suíça. Em 1974, no âmbito desse banco, foi criado o Comitê da Basileia para fiscalização das atividades bancárias. Não é para fiscalizar efetivamente, porque isso cabe aos bancos centrais de cada país. O objetivo desse comitê é criar normas, orientações, regras para nortear a fiscalização dos bancos, limitar a produção indiscriminada de moeda escritural e, por último, proteger o depositante correntista, aquele que entrega o seu dinheiro para a guarda do banco. Quem diria que hoje nós estaríamos aqui na Faculdade de Direito da UFMG, falando sobre economia e constatando que na base da economia mundial atual nós temos 2 contratos velhos conhecidos nossos no direito. O terceiro fator produtivo, mas aquele que gera a economia, que é o dinheiro, vem em pequena medida do Banco Central, que cuida de cunhado. Mas vem em muito maior medida da prática sucessiva de 2 contratos pelos bancos. O contrato de depósito bancário e o contrato de mútuo. O contrato de depósito bancário, que é irregular, porque o dinheiro é bem fungível, e o contrato de mútuo, que é o empréstimo de bem fungível. Estes 2 contratos estão na base da economia mundial. Esses 2 contratos é que, se praticado com maior ou menor intensidade, fazem gerar mais ou menos moeda e fazem desequilibrar ou equilibrar a economia de cada um dos países. Há uma nítida diferença entre o mútuo, o empréstimo de dinheiro, e o depósito. Porque no empréstimo de dinheiro, ou no mútuo, o propósito de quem empresta o dinheiro é exatamente o lucro e ponto final. No contrato de depósito, o propósito maior daquele que entrega o dinheiro para o depósito é a segurança. O lucro é o segundo objetivo, mas o maior é a segurança. E no mútuo, para obter o lucro, o mutuante abre mão da disponibilidade do dinheiro. No depósito, não. O dinheiro é dele. Ele não quer abrir mão dessa disponibilidade. Essa diferença foi enfatizada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 86257 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Moreira Alves, Autoridade de Direito Civil. Portanto, nós constatamos que no depósito bancário há uma dupla disponibilidade do dinheiro. Como o depositante que entrega o dinheiro para que o banco guarde tenha disponibilidade, pode sacar a qualquer tempo. Por outro lado, o banco também tem disponibilidade, porque ele não precisa guardar a integralidade daquele dinheiro, pelo menos na sistemática atual, ele pode emprestar esse dinheiro. Então, o banco tem a disponibilidade para emprestar o dinheiro, mas ao mesmo tempo o depositante tem a disponibilidade de retirar o dinheiro do banco a qualquer tempo. E
Estou me referindo àquele que implementa o depósito à vista, que, portanto, pretende tirar o dinheiro com mais celeridade, ou aquele que faz o depósito a prazo, que pretende retirar o dinheiro adiante, inclusive investindo em poupança. Depósito a prazo em poupança. Para limitar a produção de moeda escritural e para proteger o depositante correntista, existem a nível mundial 7 mecanismos. O primeiro mecanismo, são esses aí, nós vamos falar de forma mais cuidadosa sobre eles. O primeiro mecanismo, ou os primeiros mecanismos, são o sistema de coeficiente caixa de 100% e de 100% de lastro. O que significa isso? Se eu deposito R$100 no banco, para que ele possa emprestar, ele não pode emprestar os R$100, ou seja, o banco tem que guardar 100% do dinheiro recebido em depósito. É o sistema de coeficiente caixa de 100%. O outro sistema se o banco recebe R$100, ele pode emprestar os R$100, desde que ele mantenha em ouro, no caixa do banco, o equivalente a R$100. Esses dois sistemas praticamente afastariam a produção de moeda escritural, porque o banco não teria como emprestar o dinheiro sem manter o lastro. Ou em ouro, esse sistema apenas para os depósitos à vista é sustentado pela Escola Austríaca de Economia. Então, os vinculados à Escola Austríaca de Economia sustentam que o dinheiro recebido pelos bancos em depósito à vista não poderia ser emprestado. Ou, se fosse emprestado, o banco deveria manter 100% de lastro nos seus cofres. Em contraposição, os adeptos da escola de Keynes sustentam o mecanismo da reserva fracionária, que é o que vem prevalecendo a nível mundial. Ou seja, um percentual do dinheiro que os bancos recebem deve ser repassado a título de compulsório, é o nome que nós damos aqui no Brasil, porque é este o nome utilizado pelo artigo 10 da Lei 4595, para o repasse de parte desse dinheiro ao Banco Central, que deve guardá-lo. Esse percentual é uma estimativa, é calculado da mesma forma que as seguradoras usam para estimar o risco do seu carro ser roubado, né? Esse estudo visa a que haja um percentual suficiente a atender os pedidos de saque ou de transferência do dinheiro depositado. No caso do Brasil, esse percentual varia 100% para os depósitos à vista e até 100% dos depósitos à vista e até 60% dos depósitos a prazo. Outras duas regras, porque esses 3 critérios vêm das correntes da economia. Outras 3 regras vêm do Comitê da Basileia, que são aquelas orientações do organismo internacional que são incorporadas, no caso do Brasil, através de normas ou regulamentos do Conselho Monetário Nacional e algumas circulares do Banco Central. O quarto método é a exigência de que os banqueiros aportem dinheiro próprio nos bancos, de modo que, se houver algum problema, primeiro o prejuízo vai recair sobre o dinheiro do banqueiro para depois atingir o dinheiro depositado pelas pessoas em geral. O outro mecanismo, ou quinto mecanismo, são critérios rigorosos para o empréstimo de dinheiro, ou seja, vamos emprestar o dinheiro apenas para aqueles que tiverem condições de pagar pelo empréstimo. Nós já vimos que isso não é suficiente para evitar problemas. Não é? Que a garantia é mais sólida que a garantia real, e ainda assim houve a crise de 2007. O sexto mecanismo, e esse nos interessa aqui no Brasil diretamente, é o do seguro-garantia, que aqui no Brasil é exercitado através de uma associação de bancos chamado Fundo Garantidor de Crédito. Apenas para que vocês se lembrem, não é? É aquela instituição que emprestou dinheiro para controladora do Grupo Silvio Santos, para a holding do Grupo Silvio Santos, que controlava o Banco Pan-Americano. Vejam só, o mecanismo de funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito é um seguro-garantia. Existe o ordenador,